Olá, a notícia está de volta com o ministro Gilberto Carvalho. Ministro, 1º de janeiro agora, 10 anos da chegada do PT à presidência da República, né? São 3 governos presidenciais, 2 do então presidente Lula, agora da presidente Dilma Rousseff. Queria que o senhor, numa análise franca, o senhor fizesse um balanço. Na sua opinião, quais foram os pontos positivos e os pontos negativos desses 10 anos do PT no Poder Federal? Kennedy, eu penso que a coisa mais importante para nós, que viemos num processo de mobilização desde a resistência à ditadura e que sonhávamos com uma sociedade justa, igualitária, e que, claro, como jovens, pensávamos que nós íamos mudar toda a América Latina, não apenas o Brasil. E uma vez estando no governo, nós teríamos um grande risco de trairmos os nossos ideais, de abandonar a perspectiva do cuidado exatamente com os excluídos, com os que mais precisariam do Estado. Eu acho que a questão mais importante é que nós conseguimos, com todos os nossos erros, defeitos e limitações, nós conseguimos fazer o Brasil se reencontrar consigo mesmo. Fazer o Brasil começar a olhar para os seus filhos mais abandonados historicamente. É muito difícil a gente se dar conta de como as elites brasileiras tratavam o país, como é que elas podiam esquecer e abandonar tanto essa gente que é ser humano, que tem dignidade. Mas a elite ganhou muito dinheiro no governo Lula, e os bancos a elite ganharam, ganhou os empresários muito ganharam. A gente vê que os empresários estão felizes com o verdade, é verdade. O presidente Lula fez um caminho nem sempre compreendido pelos próprios movimentos sociais, nossos aliados, que era um caminho de você manter a estabilidade institucional do país, manter o processo de crescimento e mudando a lógica do crescimento. Um crescimento com distribuição de renda. Se é verdade que as elites ganharam, é mais verdade ainda, eu diria, que a massa dos excluídos ganhou sobretudo, Kennedy, o olhar. Eu quero destacar isso, ganhou um olhar. Isso que aconteceu na última sexta-feira, em que a presidente da República vai ao encontro de catadores e moradores de rua e ali faz uma defesa da dignidade deles, você não vê, eu acho que em país nenhum do mundo. Ou seja, um conjunto de políticas públicas articulada para os mais pobres. Uma atitude política junto que se expressou numa série de políticas que permitiram a emergência de mais de 40 milhões de brasileiros da linha da miséria, mas mais do que isso, que trabalhou a esperança, Kennedy, do nosso povo. Porque quando você dá para a mãe um cartão do Bolsa Família, não é só aquele bem material que você dá para ela. Você permite que ela recupere a dignidade, que ela não dependa mais da cesta básica do coronel, que ela não dependa mais da esmola. Quem nunca viveu isso não tem noção. Não tem noção do que significa, numa favela, o sujeito ganhar um dinheirinho a mais e ter um saco de cimento para bater a laje no final de semana com os amigos e desapertar um pouco a casa. Não tem noção do que significa um pai que jamais sonhava ver um filho na universidade, poder ver agora o moleque dele entrando na universidade. É isso que a elite não entende. É isso que os ideólogos que nos acusam de sermos populistas e de sermos corruptos não conseguem entender que a vida do povo mudou. Veja nesse Natal, que está acontecendo no Brasil. O povo indo às compras, o povo feliz, trabalhando. Gilberto, isso não tem um pouco, às vezes, de intolerância do PT à crítica? É normal a imprensa criticar e apontar mesmo os problemas. Tipo, agora perguntar para o senhor, e o destaque negativo desses 10 anos? Kennedy, eu quero ser muito claro. O papel da imprensa? Kennedy, a presidenta Dilma tem repetido inúmeras vezes, 1000 vezes a crítica da imprensa do que o silêncio, do que o mudo silêncio das ditaduras. Claro. Nós não temos problema nenhum com a imprensa, Kennedy, nesse sentido. O problema é quando você vê a distorção dos fatos. A gente que vive muitas vezes o fato, a pior coisa que existe é você viver um fato, como eu vivi na sexta-feira lá com os catadores, depois você vê o tratamento que é dado, ou que não é dado, ou que é ignorado. E o tipo de leitura que se faz muitas vezes. Eu não vou fazer aqui uma cruzada contra a imprensa não, Kennedy. Eu estou fazendo muito mais uma afirmação desse Brasil novo que está surgindo e a lógica que está se estabelecendo de um país que bastou você dar uma oportunidade, as pessoas agarram essa oportunidade. E é inegável, as pesquisas de opinião mostram, o presidente Lula deixou a presidência com muita popularidade, a presidente Dilma, apesar de a economia esse ano estar crescendo pouco, nós vamos falar disso
no terceiro bloco. O consumo está em alta, a renda salarial aumentou, há uma satisfação e ela está com uma popularidade alta. É a presidente, nesse período de 2 anos de governo, mais bem avaliada desde a redemocratização. Acho que assim, as pesquisas mostram que há uma satisfação com esses 10 anos do PT no poder. Agora, houve problemas também. Além da questão do mensalão, ministro Gilberto, se aponta, por exemplo, um loteamento de agências reguladoras. Tem um destaque negativo desse? Algo que o PT deveria ter feito diferente? Eu poderia ficar falando 2 horas com você aqui sobre os nossos erros, que não são poucos, da vaidade que tomou conta de muitos nossos companheiros que acabaram achando que estar no governo é estar no poder definitivamente, da arrogância, muitas vezes, de fato, da corrupção que aconteceu. A diferença, insisto, é que quem se corrompeu foi punido em relação ao passado. Essa é a diferença que eu faço questão de marcar. Mas é claro que houve. É claro que houve. Esse caso das agências reguladoras, eu concordo, nós tivemos um critério de baixa exigência para colocar... Falhou ali. Falhou o filtro, isso não tem dúvida nenhuma. Não tivesse falhado, não tinha havido o que aconteceu. É muito doloroso para nós vermos companheiros nossos que foram se enriquecendo ao longo desses anos. Claro que teve erro. Não tem dúvida nenhuma. Agora, esses erros foram sempre expostos e punidos. O número de ministros, porque fala-se muito da limpeza que a presidenta Dilma fez, mas o presidente Lula também você é testemunha. Nós estamos perdendo uma série de companheiros. Então, há erros. Eu acho que nós não fizemos uma reforma do Estado na proporção que nós tínhamos que ser feito, no sentido de modernizar o funcionamento da máquina, embora muita coisa tenha sido feita. Você pega hoje, por exemplo, você já percebeu que não tem mais fila na Previdência Social? Melhorou o atendimento, né? Melhorou o atendimento, melhorou o cuidado com as pessoas. Temos ainda um desafio enorme na saúde. A presidenta Dilma está em cima do ministro Padilha, exigindo que a gente consiga dar um salto. Nós temos esse déficit, sabemos disso. Em educação então, também tem um caminho a se andar? Tem, ainda que se andou muito na educação. O ensino universitário... Mais do que na saúde, o senhor acha? Não há dúvida, não há dúvida. Nós conseguimos, de fato, na educação, dar um salto muito impressionante. Claro, sempre tem o que fazer, mas foi muito mais efetivo do que na saúde. Enfim, há uma série de erros, mas eu só queria insistir, é que a lógica mudou. O Palácio do Planalto passou a ser aberto, e mais do que isso, começou-se a fazer um governo cada vez mais democrático, de participação popular. Eu que coordeno a área Qual que é a diferença da Secretaria... dos governos Dilma e Lula para um governo Fernando Henrique Cardoso, que foi um governo de 2 mandatos também, combateu a inflação, fez coisas importantes no Brasil? Eu acho que uma das questões, eu já mencionei, que é esse cuidado com a maioria, nas políticas sociais e no tipo de política econômica, mas, sobretudo, na abertura para o diálogo, na abertura daquele Palácio do Planalto para toda pessoa que foi lá reivindicar, seja prefeito, seja índio, seja quilombola, seja catador de material reciclável, seja morador de rua, seja empresário, não importa. O presidente Lula nos ensinou a ouvir, nos ensinou que escutar era uma forma de sabedoria, porque você diminui a tua chance de errar quando você ouve mais. Então, a criação das conferências, dos conselhos, do conselhão, enfim, foram criados uma série de instrumentos que estão dando hoje uma forma de consulta e de participação que vão aperfeiçoando a prática da democracia no Brasil. Ministro Gilberto Carvalho, eu queria falar do José Dirceu, porque eu me lembro que em 1995 ele teve um papel importante na história do PT. Hoje ele está condenado no Supremo por corrupção ativa e formação de quadrilha, mas eu me lembro que o José Dirceu foi um estrategista importante dessa chegada do PT em 2002. Eu queria, o senhor que acompanhou isso, que papel que o José Dirceu teve nesse processo? O Zé foi, sem dúvida nenhuma, particularmente na eleição de 2002, uma peça-chave na construção da aliança que tornou a nossa proposta vitoriosa, não há dúvida nenhuma. O Zé coordenou o partido de 95 a 2002 de maneira admirável, de maneira muito eficiente. Então, o Zé teve um papel muito grande nessa história. E o Zé, em 2002, deixa o partido e vem mergulhar aqui na Casa Civil. Você imagina a loucura que era aquele início de governo. Acumulando ainda articulação política, abraçou muita coisa também naquele começo. Bom, é verdade, cometemos um erro naquele momento de concentrar muita coisa na Casa Civil. Então, eu acho que nós temos se você olhar para dentro toda vez que o Zé se encontra com a militância do PT, não é à toa que ele tem um grande apoio, que ele tem um grande respaldo, porque é um grande respeito pelo trabalho que ele realizou nesse período todo. Ministro Gilberto Carvalho, a presidente Dilma Rousseff aparece como favorita hoje para ganhar a eleição em 2014.
E se isso acontecer, serão 16 anos do PT no poder. Muita gente acha, olha, vai ser difícil bater a Dilma em 2014, mas lá para 2018 pode pintar aí uma fadiga de material. O senhor acredita que o PT pode se enfraquecer ou o PT vai ter um nome competitivo para 2018? Tem muita gente no PT que fala até, eventualmente, em apoiar o Eduardo Campos para presidente em 2018 numa cabeça de chapa, desde que ele apoie a presidente Dilma agora em 2014. Como é que o senhor vê esses dois movimentos, 2014 e 2018? Olha, Kennedy, dizem que o mundo ia acabar no dia 21. A última sexta não acabou, Não né? acabou. E não convém a gente também ficar olhando muito para o futuro, tentando adivinhar coisas. Claro. Eu acho que hoje, a presidenta Dilma hoje tem um grande apoio popular, mas eu acho que não convém a gente ficar lá querendo, com arrogância... São favas contadas, né? Não existe isso em eleição. Nós já vimos muitas favas contadas virarem nada no processo eleitoral. Nós temos é que fazer em 13 um grande governo, 13 e 14. Temos que continuar o nosso trabalho com muito afinco. Não ficar pensando muito em eleição, porque isso atrapalha muito. Tem 2013. Preocupação com o Eduardo Campos ser candidato em 2014? O Kennedy, o PSB já lançou o Garotinho candidato, já lançou o Ciro Gomes candidato. O PSB tem legitimidade, tem respeitabilidade e projeção nacional para lançar um candidato à presidência, não há dúvida nenhuma. Agora, o Eduardo Campos sempre foi um aliado muito próximo nosso, um companheiro de luta e muito próximo, sobretudo, do presidente Lula. É evidente que o nosso trabalho será sempre no sentido de ter o Eduardo Campos conosco e somarmos em 2014. Agora, se acontecer uma eventual candidatura dele e uma candidatura do PSDB, com Aécio, por exemplo, é evidente que a eleição será uma eleição difícil, com um provável segundo turno. Agora, eu prefiro apostar no trabalho da gente, na seriedade, não deixar contaminar muito o trabalho, contaminar o trabalho do governo por essa eleição, que ainda está muito longe, tá? E falar 18, então, Mas eu gosto dessa ideia de, eventualmente, o PT abrir mão da cabeça de chapa, um argumento, olha, muito tempo o partido no poder em Castela, e apoiar, por exemplo, Eduardo Campos. A gente diz que só apoia essa ideia. Já ouvi isso no PT. Eu, internamente, tenho feito discussões. Eu não acho que é um cenário absurdo esse, não. Eu não acho que é um cenário absurdo, até porque eu sei que eu sei o que é a fadiga. Nós já vivemos isso. Há uma fadiga de... Não é absurdo apoiar o Eduardo Campos? Não acho que é absurdo de maneira alguma. O PT abriria a mão da cabeça de chapa? Eu não acho que o PT sempre vai ter que ser cabeça de chapa. Eu acho que seria legítimo abrir. Eu não estou pregando, quero deixar bem claro, eu não estou pregando nem defendendo isso, porque 18 está muito longe. Mas eu considero que pode ser um sinal de maturidade do PT, num dado momento, convidar um partido para assumir a cabeça de chapa e a gente voltar um pouco para a planície, porque... É uma outra questão, que nós que fundamos o PT e vimos a sua evolução, sabemos de como é difícil lidar com o partido quando ele é uma alternativa de poder. O tipo de adesão que acaba acontecendo, que muitas vezes não é uma adesão... Não vem por ideologia, vem por interesse, é o partido do governo, né? Quando a gente se filiou ao PT, era para lutar, e significava discriminação. Você ficava, tua família contra você sofria muito. Um Paulo Vieira desse vem depois que o PT já está no poder, interessado em usar a estrutura partidária e governamental, né? É natural. Esse PT se tornou uma forma de ascensão social e econômica para muita gente. Então, eu acho que ao longo da história é natural que um partido possa voltar à planície, alternativa democrática. Um pouco de planície faz bem. Alternância democrática. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. A gente que ama o PT, que conhece... Porque, sabe uma coisa emocionante? Quando nas eleições agora eu andei muito. Rapaz, é impressionante a generosidade da nossa militância. É impressionante a pureza, a beleza com que a nossa gente abraça a luta, aqueles que são PT, para valer mesmo, entende? Eu, inclusive, me insurjo muito contra essa imagem de um partido da boquinha, do partido da corrupção, porque a nossa gente não é isso, a maioria do PT não é isso. Há erros, claro que há, mas... E nós pagamos, inclusive, o preço de sermos um partido com muita seriedade, porque quando dá uma notícia de um corrupto, bota lá fulano de tal. Quando é alguém do PT, põe lá fulano de tal do PT. E acho normal isso, porque nós temos uma marca. Até porque o PT nasceu com o discurso da ética na política, Exatamente. né? Eu acho que cobrar mais do PT, ministro, é legítimo pelo discurso que ele fazia, não é? É legítimo pelo discurso que nós fazíamos, pela prática. Fazemos, pela prática, e pelo fato de a gente estar no governo. Nenhuma queixa contra isso, não.
Ministro Gilberto Carvalho, outra coisa, o senhor conversa muito com o ex-presidente Lula, tá muita gente falando que ele pode ser candidato em 2014. Parece que para a presidência da República, ele já disse que vai apoiar a reeleição da presidente Dilma Rousseff. O João Santana, numa entrevista ao jornalista Fernando Rodrigues na Folha de São Paulo, aventou uma hipótese de Lula candidato ao governo de São Paulo em 2014. O senhor acredita nisso? Me dizem que o Lula não leva muito a sério, mas agora tem gente falando que ele também não descarta. O que o senhor sabe disso? Olha, nas conversas que eu tive com o presidente Lula nos últimos dias, esse assunto não tem vindo à tona. Ele fez uma brincadeira quando o João Santana começou a trabalhar essa ideia. O que ele falou? Ele não está levando a sério. Mas o que ele falou quando o João Santana falou isso? Ele falou, não, isso é coisa do João Santana, eu não estou pensando em nada disso, não. Eu estou pensando agora em ajudar o governo da Dilma. Ele quer, de fato, no começo do ano que vem, fazer, de fato, uma revisita ao país, até para poder... Por que ele quer fazer isso? Não tem um tom de campanha eleitoral? Você imagina como é bom para ele revisitar o Nordeste brasileiro, revisitar as cidades, revisitar aqueles mesmos lugares onde havia tanta miséria e encontrar agora uma situação diferenciada. Ele quer ter esse prazer, tem esse lado quase de realização pessoal. Segundo, o Lula não pode ficar longe do povo. Você lembra quando diziam que o Lula era vagabundo, que ele não trabalhava? Teve até um famoso colunista aí que dizia, eu até fiz uma polêmica com ele, de que o Lula era um sujeito displicente com o governo e tal. Na verdade, o que ele estava fazendo? Ele estava ouvindo o povo, ele estava evitando receber informações inadequadas sobre a realidade da vida das pessoas. Esse era o grande... E estava se reenergizando a partir do contato com o povo. O Lula não consegue conviver, o Kenneth, longe do povo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai conversar, ele vai falar, ele vai ouvir, ele vai explicar, ele vai funcionar como uma espécie também de como é que fala a pessoa que é o escutador, como é que chama um ouvidor geral ele vai ser um da ouvidor, República. Um ouvidor informal da presidenta Dilma. Porque, sabe, que tem uma coisa genial, rapaz, nessa história toda, Diga. Que é a maneira como os dois se relacionam. Se fala muito numa eventual possibilidade de ruptura entre o presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff. Eu sempre, quando faço comentários analistas, digo que isso é besteira, eu não acredito nisso. Fala um pouco dessa relação. Por quê, Gilberto? É uma lealdade, é uma amizade muito grande? Tem uma coisa de uma amizade, de um encontro de mentes e corações ali. Tem uma confiança absoluta, um enorme respeito dela para com a autoridade dele, mas também um enorme respeito dele para com a autonomia e com a liberdade dela. Ele não, até porque a Dilma é uma pessoa com opiniões muito claras, muito fortes. Tem personalidade forte mesmo, exato. Né? Então ela não se deixaria também ser guiada, ser conduzida. E há uma identidade de perspectivas, uma identidade política, ideológica. Então dá gosto de ver, sabe? Nesse episódio do Marcos Valério, ela foi muito firme. Ela saiu em defesa. Depois houve uma coisa articulada, ela pediu para vocês falarem, ou aquilo foi uma coisa espontânea dela, ela quis fazer e... Olha, Kennedy, eu, por exemplo, quando falei... É gozado quando vejo na imprensa que o Lula usou o Gilberto Carvalho para falar, a Dilma pediu... Não é assim que a vida funciona, não é assim. A gente tem sentimentos, a gente tem consciência, a gente fica indignado, ou a gente fica feliz, depende. Então, nós temos autonomia... Eu não falei nenhuma vez com a presidenta Dilma durante aquela viagem, ela não me ligou para nada. Eu saí em defesa do presidente Lula porque eu me dei conta do que estava acontecendo. Só acredita, não é porque recebeu uma articulação política, uma ordem política. Agora, se ela ligou para o Jacques Wagner, eu não sei, eu não posso dizer, mas o importante é que, de fato, ao fazer a defesa do presidente, ela, de fato, legitimou também que a gente pudesse falar com desenvoltura e fizesse a defesa. Ministro, vou pedir licença mais um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o ministro Gilberto Carvalho.